É amplamente reconhecido que Moisés era profundamente amado pelo povo de Israel, especialmente no final de sua liderança e vida. No entanto, como acontece com muitos líderes notáveis antes e depois dele, chegou o momento em que Deus chamou seu amado profeta para descansar. A partida de Moisés teve um impacto tão profundo que levou um mês inteiro para que seu povo pudesse lamentar adequadamente. Para muitos, a morte simboliza o fim definitivo, marcando o encerramento das contribuições terrenas de alguém e o início de outra jornada. No entanto, com cada jornada que começa com a morte, há algo mais que simboliza a estima pelo falecido, o enterro. Este deveria ter sido o destino de Moisés, mas não foi. Por quê? A resposta está em Deuteronômio 34, versículo 6. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, de acordo com a palavra do Senhor, e o Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou, mas até hoje ninguém conhece o local de seu túmulo. A Bíblia nos diz que o Senhor ocultou o túmulo, mas por quê? Por que Deus Todo-Poderoso escondeu o corpo de Moisés? A resposta é que Satanás estava interessado no corpo de Moisés, pois ele queria usá-lo para tentar levar o povo de Deus à idolatria. Se os israelitas soubessem a localização do corpo e do túmulo de Moisés, poderiam ter transformado isso em um santuário. Hoje, as pessoas ainda procurariam esse túmulo, erigiriam monumentos no local e transformariam isso em um santuário comercial. Seria um local de adulação pecaminosa, centrado nos poderes de Moisés em vez de Deus. Isso é o verdadeiro significado da idolatria, e é por isso que o Senhor escondeu o túmulo. Essa ocultação foi tão importante que desencadeou uma batalha angelical nos reinos celestiais. Em Judas, capítulo 9, aprendemos como o arcanjo Miguel desafiou o diabo pelo corpo de Moisés. Mas por que Miguel e Satanás estavam em disputa pelo corpo de Moisés? A Bíblia não fornece uma razão específica, mas várias teorias foram sugeridas. A mais provável é que, como as pessoas têm a tendência de adorar as criações em vez do Criador, Satanás queria que o corpo de Moisés fosse usado para desviar o povo de Deus para a idolatria. Romanos 1, versículo 25, diz: As pessoas trocaram a verdade de Deus por uma mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. A verdadeira essência da idolatria é confundir o absoluto com o relativo e o relativo com o absoluto. Para evitar que as pessoas adorassem o corpo de Moisés, Deus teve que ocultá-lo, e é por isso que algumas pessoas sugeriram que Moisés nunca morreu de fato, mas ascendeu ao céu. No entanto, tudo o que sabemos é que seu corpo nunca foi encontrado depois que ele subiu aquela montanha. Como mencionado anteriormente, Deus usou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés. É notável que, mesmo quando Miguel contestou com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele não o condenou, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Isso é fundamental. Mesmo Miguel, um arcanjo e o que Deus usou para expulsar Satanás do céu, não ousou condenar aquele que governa o reino dos demônios. Ele deixou toda a repreensão e condenação nas mãos do Senhor. Miguel, o arcanjo, é apresentado na Bíblia nos livros de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo guerreiro que luta contra principados e poderes em combate espiritual. A palavra arcanjo denota um anjo de alto grau. Enquanto a maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros, Miguel é representado nos 3 livros como alguém que luta, resiste ou enfrenta espíritos malignos e principados. Mesmo assim, ele se recusou a tomar medidas contra Satanás em relação ao corpo de Moisés e simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." Mesmo para o mais alto dos anjos,
a repreensão pertence ao Senhor. Isso nos faz refletir sobre como muitas vezes buscamos vingança e repreensão contra aqueles que nos prejudicam. Por que é tão difícil confiar a vingança ao Senhor? Em resumo, por que Satanás estava lutando pelo corpo de Moisés? Porque ele queria que o corpo de Moisés estivesse disponível para tentar levar as pessoas a adorar seus ossos em vez de Deus. E por que Deus enviou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés e o segredo de seu túmulo? Para evitar que seus filhos cedessem à idolatria, adorando a criatura em vez do Criador. Agradecemos por assistir, por favor inscreva-se e continue acompanhando nossos episódios, onde discutimos questões críticas na Bíblia. Obrigado.